Abra o santo livro na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas ou nuas e patente aos olhos daquele que temos que prestar contas. Outras traduções dizem: nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Agora volta comigo no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do verso 1, João 8, 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com eles, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença sua mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6, isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deixa aberto nesse texto, porque vamos estudá-lo. Feche os olhos mais uma vez. Querido Deus, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sonda corações e pensamentos. Nada, absolutamente nada está oculto diante dos seus olhos de fogo. A sua onisciência não conhece limites. Ela perscruta o mais íntimo do nosso ser. Deus, diante da sua santidade, somos reduzidos a pó. Como escaparemos dos teus juízos, da tua justa justiça, da sua santa cólera? Mas eu peço que demonstre misericórdia essa noite, perdoando-nos, demonstrando o seu amor, sendo paciente com as nossas incoerências e trazendo a lume a incondicionalidade de tão avultado amor. Ó Deus, despeja nesse local da sua graça gloriosa, abundante, sobre todos nós pecadores. Receba a glória para si, faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. No capítulo 4, no verso 12 e 13, ele está falando como a palavra de Deus e os olhos de Deus sondam os corações dos homens. E no verso que eu li, 13, ele vai dizer do julgamento de Deus, baseado na sua onisciência. O que é onisciência? A capacidade que Deus tem de saber todas as coisas, de prever todas as coisas, de conhecer todas as coisas. A onisciência de Deus faz com que Ele conheça todos os nossos pensamentos. E aí, por causa da onisciência, vem a outra declaração: nada está oculto a Deus. Não existe nada oculto
que não venha a ser revelado. Todas as coisas estão nuas, encobertas e patentes diante daquele que temos que tratar. Ele está dizendo que não há nada que ele não saiba, não há nada que possamos esconder de Deus. Ele conhece tudo, a sua onisciência não conhece limites. A Bíblia diz em Jeremias que ele sonda os corações, e da sinceridade deles, ele se agrada. Deus conhece os corações. Romanos diz, no dia que Deus há de julgar as intenções do coração, ele conhece cada pensamento do homem, ele conhece cada obra do homem, e ele conhece todos os pecados do homem. Você não pode esconder nenhum pecado de Deus, nenhuma palavra, nenhum ato, nenhum pensamento, nada pode ser, nada está oculto diante de Deus. Ele conhece. Conhece por causa de dois atributos. Primeiro, a sua onipresença. É a qualidade que Deus tem de estar presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma completa. Entendeu? Então Deus está com cada um de vocês 24 horas por dia, todos os dias de forma completa. Então Ele sabe tudo o que você fez, tudo que você faz e tudo que você fará, porque Ele está presente, Ele é onipresente. Por que nada está oculto a Ele? Primeiro, porque Ele é onipresente. Segundo, porque Ele é onisciente, conhece todos os nossos pensamentos. Nós temos a capacidade de processar mais ou menos por dia 30 mil pensamentos. É o que você mais ou menos processa em um dia. Deus conhece a extensão dos 30 mil pensamentos que passam por sua mente todos os dias. Não há como você esconder um pensamento sequer. Deus conhece. Deus sabe, porque Ele é onisciente. Aliás, Deus sabe antes mesmo que você pense. Mateus 6 confirma essa assertiva. Porque o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais antes que lhe peçais. Antes que você tenha processado o pensamento, Deus já sabe, já conhece. Então Ele sonda. Nada está oculto a Deus. Primeiro Ele sabe. Mas tem outra afirmação no texto de Hebreus. Não há nada que está coberto que não venha a ser revelado, desvelado, descoberto. No dia que Deus trará à luz os pensamentos, no dia que Deus julgará as obras dos mais espertalhões, Apocalipse 20 diz que o mar deu os seus mortos. Ou seja, Deus está dizendo que os pecados serão revelados, serão expostos, serão trazidos à tona, as coisas ocultas dos homens, os pecados secretos, escondidos, maquiados, aqueles que ninguém sabe, ninguém sonha que você está fazendo, que você está praticando. Eles virão à tona. Não todos eles, mas alguns deles virão. Deus há de trazer à luz as suas obras espertas, seus pensamentos ocultos, as suas palavras ocultas, faladas nas costas, os seus atos feitos a quatro paredes, as contas de banco, o histórico da internet e aquilo que a sua mente acumula, nutre, aquilo que a sua mente sonha, fantasia e deseja. Deus há de trazer à luz.
Deus há de revelar, porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Primeiro, não tem nada patente, nada oculto, ou melhor, nada coberto diante de Deus, Ele sabe tudo. Mas haverá um dia que Ele revelará, trará à tona tudo isso. Foi isso que aconteceu com essa mulher aqui, a mulher adúltera. João capítulo 8 fala de uma adúltera. O que é adultério? Relacionamento extraconjugal. É eu manter uma relação com outra mulher que não é minha esposa. É você manter uma relação com outro homem que não é seu marido. Adultério. Crime. Pecado. Pecado capital. Digno de morte. E essa mulher praticava livremente esse pecado. As escondidas, as ocultas. Mas um determinado dia, chegou o dia dessa mulher. E o pecado a encontrou. E ele foi revelado, descoberto. Nós vamos saber o porquê Deus permite isso. Por que Deus vai revelar teus pecados? Por que Deus vai descortiná-los, trazê-los à tona, trazê-los a lume? Vamos acompanhar aqui, eu quero que você ouça com muito temor e com muito tremor. Eu convido você a levantar e ir embora, só aquele de entre vós que não tem pecado. Se você está sem pecado, você pode fazer a cara que você está fazendo, alguns de desdém, de destemor, tudo bem, apenas se você não tiver pecado. Se você tiver pecado, acho bom você segurar aí na cadeira, a palavra é para você. Nós vamos saber por que Deus revela nosso pecado, por que Deus levanta o tapete, por que Deus expõe você a vergonha, a vexação, esfrega o teu pecado na tua cara, porque é isso que Ele vai fazer com muitos aqui. Nós vamos saber por que Ele faz isso. Presta atenção. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Verso 3 começa, os escribas e fariseus, até aqui. A cidade estava em festa, e nessas festas eram comuns a bebedeira e as orgias. Então, facilmente podia se pegar alguém pecando nessas noites de embriaguez. Os fariseus, os escribas, eles encontram essa mulher. Eles encontram essa mulher no ato do pecado. Eles descobrem, eles localizam, eles trazem à luz o pecado. São eles os responsáveis por espiar, por encontrar, descobrir o pecado dessa mulher. Os fariseus aqui são inimigos de Jesus, são os acusadores. Eles são aqui um tipo do diabo, Satanás. Ele é o acusador, ele é o caluniador, é ele que fica sondando, o tempo todo à espreita, como diz em Tiago e em Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade, uma brecha sequer, buscando a quem possa tragar. Ele está sondando, está à espreita, esperando você, esperando que você deslize, pise em falso, se equivoque, está o tempo todo bafejando no seu pescoço,
O tempo todo, ele está ali sorrateiramente, furtivamente, te ladeando, te perseguindo. Ele está ali. Ele é o responsável. É ele que vai até você com o fim de acusar, expor. É ele que vai com o fim de tentar você, levar você à queda. É ele quem quer declarar seu pecado. Presta atenção, quando você ouve esse texto, o diabo, mais retorno aqui, estava bom do jeito que estava, abaixou o retorno. Vai, então, só aumenta um pouquinho. Esse texto, quando você ouve, o diabo anda em derredor, bramando como leão, ele espera uma oportunidade para te tragar. E a maioria de vocês tem uma interpretação tão equivocada. Pastor, o diabo está procurando uma brecha para me matar, para colocar uma enfermidade em mim, para quebrar a minha empresa. Você acha que o diabo trabalha para quebrar a sua empresa? Para matar você? Para deixar você doente? Alguém vai para o inferno se perder a empresa? Alguém vai para o inferno por ficar doente? Alguém vai para o inferno se ele tirar a vida? O diabo busca uma brecha, não é para tocar em você fisicamente. A brecha que ele procura é para fazer você pecar, é para tentar você ao pecado, é para incitar você ao pecado, seduzir, enganar, conduzir ao pecado. É isso que ele procura, é uma oportunidade. Ele está como uma fera, está ali, com seus passos sutis, esperando um deslize para te dar um bote. Mas o intento do diabo é fazer você pecar. Se você notar o que ele fez com Davi, quando viu Batseba se banhar, o diabo não tentou contra a vida de Davi, o diabo não botou uma enfermidade em Davi, não tomou os bens de Davi, mas o diabo seduziu Davi para que Davi desejasse e se deitasse com Batseba. É isso que Satanás está planejando contra você. Ele não quer saber do seu carro, até porque se ele tirar teu carro, mais Deus você buscará. Ele não quer saber do seu físico. Ele quer seduzir você para que você peque contra Deus, para que você se volte contra Deus, para que você quebre a lei de Moisés. É isso que ele quer que você faça, entendeu? A prostituta, os versículos depois, o que é que os fariseus vão dizer? A lei de Moisés manda que sejam apedrejadas. O desejo de Satanás é que você se volte contra Deus, quebre a lei de Deus, que você desobedeça as Escrituras. Ele tenta você ao pecado. O ataque dele tem só um propósito: levar você à queda, ao pecado, à transgressão, à iniquidade, à ofensa de Deus. Não, meu irmão, não entenda guerra espiritual como combate físico, em campo físico, tocando em matéria, em bens ou em corpos. Não. Ele busca uma oportunidade de fazer você cair. O que Jesus disse? Não temais quem mata o corpo. Temais aquele que tem poder de mandar a alma para o inferno. O que Jesus está dizendo? Não temais quem mata o corpo. Não tema as investidas do diabo no físico. O que adianta o diabo matar? Enfermar? Tirar teus bens?
Não tema isso. Tema aquele que tem poder de mandar vocês para o inferno. Como? Quando vocês são levados ao pecado. O versículo está claro. Temam em desobedecer a lei, viverem em pecado e assim serem por Deus condenados. Não temam qualquer investida em âmbito físico. Essa é a sacada do diabo. Eu estou enfermo, é o inimigo. Ele está tirando, ele está saqueando, ele está destruindo. Não, ele está fazendo você pecar. É essa o bote do leão. Os escribas e fariseus, vamos lá, verso 3. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. O que aconteceu? Presta atenção no termo surpreendida. Os fariseus então encontram essa mulher e pegam ela no flagrante, no ato de adultério. Quando a Bíblia diz o termo surpreendida, ela não esperava ser descoberta. Ela não esperava que outros a vissem. Ela não esperava que iria cair naquele momento. Ela foi surpreendida. Ela julgava que jamais seria pega, seria descoberta. Nós não sabemos aqui a quantidade de vezes e a quantidade de homens que essa mulher fez isso. Mas o fato é que essa mulher provavelmente, regularmente, tinha um caso de adultério, escondida numa casa, num motel, num lugar fechado, oculto, escondido, reservado, e nutria essa prática de adultério por meses, anos. E ela não esperava que aquele dia fosse o dia da sua queda, o dia que ela fosse descoberta, mas ela foi surpreendida. Deixa eu dizer para você que está na prática do pecado, um dia a casa vai cair, você vai ser descoberto, e é o dia que você não espera, você será surpreendido, revelado, descoberto, sem que você espere, sem que você saiba, vai ser encontrado, vai ser descoberto. Sabe o que Números 32, 23 diz? O vosso pecado há de vos encontrar, o vosso pecado há de vos achar. Ele há de alcançar aquele que está fazendo o oculto. Ela não esperava ser pega. Foi surpreendida num ato de adultério. Será que você não está prestes a ser surpreendido? Será que você nem sonha que essa obra, a mais espertalhona sua, será descoberta? Será que você imagina que ninguém terá acesso às senhas, às fontes, os escritos, os diálogos, as mensagens, as cartas, as ações, os atos? Será que tudo isso não está em algum banco de dados, quer na terra, quer no céu, na mente de alguém, no olho de alguém, na memória de alguém? Surpreendida, não esperava. Mas eu quero dizer, meu irmão, um dia a casa cai. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. É o maior fato, a maior evidência disso é esta passagem. Talvez essa mulher nutria essa prática há anos e jamais sonhou que ia ser pega, mas de súbito, repentinamente, o véu foi descoberto. Ela foi pega. Será que isso não está acontecendo com você?
Será que você não está ocultando, maquiando, escondendo nas gavetas mais íntimas do seu ser, nos cofres mais íntimos do seu ser, e jamais sonha que alguém fará menção, que isso virá à tona? Deixa eu te dizer, meu irmão, um dia a casa cai, um dia isso será revelado, trazido, e sem que você espere, ou sem que você sonhe. Verso 3 ainda. Os escribas e fariseus trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ela não só foi pega, ela foi trazida em praça pública. Ela foi trazida entre um motim e uma roda de pessoas, curiosos, oportunistas, julgadores, vingativos, pessoas de todas as espécies acompanhavam aquela mulher sendo arrastada do seu leito de pecado até uma praça, até um ambiente público, e ela foi colocada no meio. Aquela mulher foi exposta, o seu pecado foi declarado publicamente, o seu pecado foi exposto, foi notório. Foi notório. E fizeram ela ficar de pé no meio de todos. Meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que Deus fará com que o pecado de alguns sejam expostos, sejam sabidos de muita gente. Pecados serão expostos, atitudes serão expostas. Vejam só, essa mulher foi arrastada do leito de pecado, foi descoberto o seu pecado e foi notório, foi anunciado, exposto o seu pecado. Deus às vezes faz isso com pessoas. Ele não só descobre o seu pecado, Ele não só revela o seu pecado, Ele não só traz luz ao seu pecado, mas Ele expõe o seu pecado. Ele expõe, Ele faz público o seu pecado. Ele faz notório o seu pecado. Pastor, eu não concordo, então rasgue João 8 da Bíblia, porque foi isso que aconteceu com a prostituta. Foi exposta, foi revelado, foi trazida a lume. Irmão, tinha uma multidão cercando essa mulher, foi colocada no meio para ficar de pé. Eis aí uma adúltera, eis aí uma mulher pega no ato, eis aí o que ela fez há 1 ano, 2, 10, foi descoberto, aqui está a pecadora. Deus fará isso com pessoas, trará luz, manifestará os seus pecados e os exporá, meu irmão, serão expostos, e até, quem sabe, em alguns casos, publicamente. Me dá mais uma prova bíblica do que você está falando? Davi adulterou com Batseba, matou Urias, ficou com ela 9 meses, o filho nasceu. Natan entra no palácio dele, quero que o rei julgue para mim uma causa, um impasse. Pois não, Natan, pode falar. Tinha um homem que tinha uma cordeirinha, a única cordeirinha, trabalhava para um homem que tinha muitas. E veio o homem rico recebeu um viajante, e em vez de matar a cordeirinha dele, que ele tinha várias, ele tomou a minha última. Digno de morte é tal homem, e tem que restituir 4 vezes pelo que fez. Natan olha para Davi: tu é esse homem. O que você fez em oculto, todo Israel saberá. Teu filho tomará suas mulheres e se deitará com elas à luz do dia, e todo Israel verá. Todos saberão que você é adúltero. Teu filho morrerá, e a espada jamais se apartará da sua casa.
Eu estou falando de Davi, não é de você não. Estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Não é de você não. Foi revelado. Foi exposto. Saiu no noticiário israelense. Todas as rádios israelenses. Na TV israelense. Davi era tema de conversa de esquina. O seu pecado. Está aqui. Continuando. Surpreendido em adultério, fazendo ficar no meio de todos, verso 4, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Presta atenção nessa palavra, mestre. Presta muita atenção. Os fariseus não reconheciam Jesus como Messias. Ok, vocês estão entendendo? Eles não reconheciam eles. No capítulo anterior, no 7, eles estão chamando ele de enganador, falsário, falso profeta. No capítulo 8 e o 9, eles vão blasfemar contra o Espírito Santo. Eles vão chamar Jesus, você é filho de porneia. Eles vão falar isso. Você veio de prostituição, Jesus. Por que aqui eles falam mestre, rabi? Eles tinham um propósito. Eles queriam acusar aquela mulher. Quando eles estão dizendo mestre, eles estão dizendo assim: você não é um juiz de Israel? A lei da beneficência não está na sua boca? Eu quero que você julgue essa mulher como um juiz e com a lei de Moisés. Eles estão dizendo assim, ó, se você observa corretamente a lei, saberá o que fazer. Presta atenção. Os fariseus tomaram a pecadora a levar para o juiz, para que ele a condenasse. Depois de Satanás tentar você ao pecado, descobrir você, depois do seu pecado ser notório, ser exposto, agora Satanás vai diante do juiz para acusar você. Não é isso que o diabo faz? Ele trouxe a mulher diante do juiz para que a acusasse, para que a condenasse, a sentenciasse pelo adultério. É isso que o diabo faz. Jó capítulo 1, verso 7. Jó capítulo 2, 2. De onde vem Satanás? De rodear a terra e de andar por ela. Viste o meu servo Jó? O diabo, sim. De balde te serve, em vão te serve, porque tu secas de bem. Tira tudo dele para ver se não blasfema contra ti. É isso que o diabo faz. Vai até a presença de Deus para acusar vocês. Apocalipse 12, 10 também diz que o diabo, o acusador, a serpente, acusa os santos de dia e de noite diante de Deus. Satanás vai diante de Deus para acusar, apontar os seus pecados. E é isso que ele fez com essa mulher, que ele intentou contra essa mulher. Se você sente culpa, acusação, opressão, meu irmão, é Satanás expondo os seus pecados e acusando você diante de Deus. Olha a situação dessa mulher. Foi arrastada, jogada no centro, cheio de homens arrões. E Jesus, o juiz, e eles levando ela dizendo: essa mulher foi pega em flagrante adultério, julgue-a, sentencia, acuse-a, mate-a, condene-a. Esse é o propósito do diabo. Olha lá teu povo, olha lá teu servo, olha aquele pastor, ele pecou, ele quebrou a lei, condene-o, acuse-o, rejeite-o,
mate-o. Esse é o propósito dele. Foi isso que ele fez. É um deslize que você dá, um vacilo, a culpa vem, a acusação vem, o fardo vem, e Satanás nos convence que quebramos a lei, nos convence que agimos mal diante dos olhos de Deus, e nos oprime, levando o nosso pecado diante de Deus. Mas olha ainda comigo no verso 5. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Levítico capítulo 20, verso 10. E Deuteronômio é o que os fariseus estavam fazendo menção aqui. Em Levítico, em Deuteronômio, a Bíblia diz, a lei diz que se uma mulher for pega no ato de adultério, ela tem que ser morta, apedrejada, extinta. É isso que a lei manda. O que aconteceu? Os fariseus estavam certos. Satanás nem sempre está errado. Muitas vezes ele está certo. Aliás, ele só pode nos vencer com aquilo que é certo. Quando ele tem e quando ele nos acusa com a verdade, jamais com a mentira. Ele estava certo. A lei de fato, ela é contrária à natureza do homem. Ela de fato condena. Presta atenção. De fato aquela mulher foi pega. De fato era um pecado de luxúria, um pecado capital. De fato foi uma devassa e uma pecadora. O que a lei fez com a mulher? Presta atenção. Talvez aquela mulher não tinha consciência do próprio pecado. E ela vivia regularmente naquela prática. Ao os fariseus trazê-la e colocá-la sobre o crivo da lei, o teste da lei, aquela mulher pôde perceber que ela era uma devassa, um animal, um ser asqueroso. Ela pôde ver que de fato ela era pecadora. Ao ser sentenciada, ao ser declarada a lei diante dela, os artigos de Levítico e Deuteronômio, ela pôde ver que a prática dela era pecaminosa. Ela pôde ver que não era só uma fantasia amorosa, um deslize emocional, não era apenas uma troca de parceiros, era pecado, era transgressão da lei, era ferrenho o que ela estava a praticar. A exposição da lei, o julgamento que ela teve mediante a lei, trouxe a ela a noção do seu pecado. O julgamento que Deus faz, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela veio para conscientizar você do seu pecado. Ela veio trazer a você que aquilo que você está fazendo não é uma prática qualquer, não é um deslize, não é relativo, é pecado. Essa prática que você está nutrindo é pecado. Essa atitude